Tudo bem, amigos? Feliz sábado a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos aqui, neste lugar sagrado, na casa de Deus, num lugar onde nós podemos compartilhar da sua palavra, onde nós podemos ouvir a voz do Senhor e onde nós podemos prestar louvores a Ele também. A você que está nos assistindo em casa, quem sabe por algum motivo não está entre nós, sinta-se também neste lugar, sinta-se abraçado pelo Senhor e que a palavra dele alcance o seu coração também. Nós estamos felizes porque na casa do Senhor nós podemos aprender muitas histórias, muitas experiências e muitas informações e muitas orientações para a nossa vida cristã. E hoje eu escolhi um tema para a gente conversar um pouquinho que fala muito ao meu coração. E como a gente já viu durante a nossa escola sabatina e durante a lição de hoje, nós percebemos que em muitos aspectos a lei de Deus está presente em nossa vida. E quando nós falamos do dia do sábado, nós também identificamos como que o cerne dos mandamentos do Senhor, essa ordenança que Ele nos deixou. No contexto da fidelidade cristã, o sábado, ele é um dos elementos mais importantes. Só abrindo um parênteses, eu não sei se você daí muda os slides ou eu mudo daqui, mas só para que a gente poder combinar aqui, uma vez que eu não sei o controle, acho que não tem aqui, né? Ok. Então, quando a gente fala a respeito da fidelidade do sábado, e quando nós falamos a respeito desse dia especial, nós devemos ter em mente que o sábado, ele tem algo diferente na nossa vida. E como vocês percebem ali, eu coloquei como sendo um oásis, para que nós possamos desfrutar, como que num prelúdio, daquilo que Deus quer nos preparar para a eternidade. Todas as vezes que você adentrar nas horas do sábado, tenha isso em mente. O sábado é um oásis que Deus antecipou da eternidade para que nós possamos viver aqui. E este é um conceito importante que deve fazer parte da nossa vida. Muito obrigado. Muda o slide seguinte, por favor. Vejam só aqui. Quando a gente fala da fidelidade cristã, este é um conceito que atualmente a igreja não tem usado muito, ela não tem explorado muito esse conceito, mas é uma verdade que nos ensina quais são os aspectos que estão ligados à fidelidade cristã. Digamos que são 4 perspectivas que nos alcançam quando nós falamos do aspecto da fidelidade. A questão do tempo, dos tesouros, que quem sabe é um dos aspectos mais falados pelo tema da mordomia cristã, o conceito do templo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, e é algo que nós devemos cuidar também dentro da nossa fidelidade, e os nossos talentos, a forma como nós dedicamos parte da nossa vida no serviço do Senhor. Essas 4 abordagens falam a respeito da nossa fidelidade, mas hoje, de forma especial, eu quero enfatizar ao primeiro quadrante, o aspecto do tempo. Como isso pode fazer a diferença na nossa vida? E eu quero que, no slide seguinte, a gente já tenha referência, eu quero que você abra sua Bíblia comigo neste texto. Você pode, quem sabe, imaginar que é mais fácil citá-lo de cor, quem sabe já imediatamente passou em sua mente aquilo que está escrito nesse texto, mas eu quero lhe pedir para que agora você tome a sua Bíblia, assim como estou fazendo aqui, e que você abra a Bíblia Sagrada neste texto, Êxodo capítulo 20. E ao você abrir a sua Bíblia, eu lhe peço para que você feche os seus olhos, e como um momento de dedicação dessa leitura, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos antes de nós lermos a sua palavra. Querido Jesus, nós estamos com a tua palavra aberta, queremos nesta hora beber diretamente da sua fonte, e por isso, Senhor, pedimos que o teu Espírito esteja conosco, que ao olharmos para estas palavras, na verdade possamos enxergar a tua voz falando ao nosso coração. Diga-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei quanto tempo faz que você tomou a sua Bíblia, abriu no capítulo 20 de Êxodo e leu, como faremos agora, os mandamentos do Senhor.
Mas eu quero, de uma forma muito especial, pedir que você se concentre nesta fonte, diretamente da fonte, e beba profundamente as palavras que Deus, através das suas próprias mãos, nos escreveu. E veja só a profundidade das palavras que o Senhor nos deixou aqui. O texto, ele traz a primeira palavrinha que, inclusive, quando eu entrei na igreja, foi a primeira palavra que eu vi aqui, a expressão lembra-se, ou lembra-te, é exatamente como a Bíblia descreve este mandamento. E a Bíblia então diz assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua filha, melhor, e nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vejam só, não existe, na minha percepção, palavras mais claras do que esta que Deus acabou de descrever ou dizer a mim e a você nesta hora. A ordenança clara a respeito do sábado. Mas eu quero lhe perguntar, como o mundo enxerga este texto que nós acabamos de ler? Como a sociedade tem encarado essa realidade? Será que as pessoas têm observado essas palavras? Uma outra pergunta: que sentido este texto que nós acabamos de ler faz para você que está me ouvindo agora? Qual é o sentido dessas palavras que acabamos de ler? Ela faz diferença realmente na sua vida? Como você tem vivido essa crucial ordenança que Deus colocou diante de nós? Será que a gente tem entendido realmente aquilo que Deus quer nos falar a respeito daquilo que aqui está escrito? Alguns dizem que nós vivemos numa geração líquida, onde as pessoas mudam de um sentido para outro, o cenário se transforma constantemente, as pessoas são voláteis, elas não têm firmeza diante daquilo que precisa ser obedecido ou guardado. Nós vivemos num tempo em que parece que nada é eterno, parece que nada tem valor, parece que a obediência é relativa, e que de alguma forma não precisamos levar ao pé da letra aquilo que acabamos de ler na palavra de Deus. Este é o pensamento dos dias em que nós vivemos. Mas quando nós pensamos no sábado, quando nós lemos essa ordenança, nós passamos a entender que não é exatamente nesta visão que o mundo tem a respeito do sábado. Aqui existe um conteúdo mais profundo, existe algo que fala mais ao nosso coração do que este conceito mais líquido, volátil, relativo, que o mundo muitas vezes fala a todos nós. E é por isso que é importante, de tempos em tempos, nós voltarmos diretamente à fonte e entendermos aquilo que Deus quer nos falar. Qual é a relevância que isso tem para todos nós? Porque se isso não fizer sentido na nossa vida, em vão é o mandamento do Senhor. Em vão é aquilo que Ele nos ensina a respeito da palavra que acabamos de ler. Quando a gente olha para tudo isso, eu quero que o slide seguinte mude. Veja só esse texto aqui. É um texto que nos fala a respeito daquilo que é uma das perspectivas que o mandamento do Senhor tem a nos dizer. Ellen White nos diz assim: Deus viu que as necessidades do homem requeriam um dia de repouso dos trabalhos e dos cuidados, que sua saúde e vida seriam prejudicados sem um período de abandono do trabalho e a ansiedade dos seus dias. Quando a gente lê esse texto e olhamos para a sociedade em que nós vivemos, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem dúvida de que a máquina humana, de que o corpo humano precisa de repouso.
Todas as pessoas, de alguma forma ou de outra, elas buscam um momento para relaxar, para descansar, para quebrar o ciclo, para quebrar a rotina que continuamente nos suga todas as nossas forças. Mas quando a gente olha para este conceito, que é o conceito bíblico do sábado, como também um dia de descanso, um dia de repouso, muitas pessoas facilmente dizem que independe do dia em que nós devemos guardar. O importante, segundo muitos, é descansar, é quebrar a rotina, é ter um momento de relax, um happy hour, como muitos dizem. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz? Será que é isso que faz a diferença naquilo que a palavra do Senhor nos fala? Eu quero te convidar para pensar em 5 características, ou 5 perspectivas, daquilo que nós podemos aprender desta ordenança ou deste mandamento do Senhor. Muda por favor o slide, e aqui nós encontramos o primeiro sentido. Qual é o primeiro conceito que deve fazer parte da perspectiva da nossa visão em relação ao sábado? A primeira perspectiva está aqui. Nós compreendermos o sábado como sendo um memorial da criação. Por que olhar assim para o sábado? Por que nós devemos pensar nessa perspectiva do dia do Senhor? Quando nós olhamos para o sábado, o texto que acabamos de ler, nós encontramos algumas características que nos levam a este conceito. A Bíblia nos diz que o sábado, ele representa o ato criativo de Deus. E eu queria lhe fazer pensar a respeito deste aspecto da criação. Muitas vezes, quando é identificado, ou melhor, é encontrado algum quadro de um artista, alguém que fez uma pintura bonita, enfim, rapidamente as pessoas fazem o que poderíamos dizer como que uma análise daquele quadro ou daquela figura para tentar identificar as características daquele autor. E dizem que todas as obras criadas, de alguma forma, elas trazem os traços daquele que a desenhou, daquele que a criou. Eu não sei você, mas em casa, por exemplo, quando as minhas 2 filhas fazem algo diferente, ou às vezes até mesmo uma arte, ou algo que não deveriam fazer, não é muito difícil como pai para que você identifique qual delas, por exemplo, fez aquilo de errado. Porque você conhece as características do seu filho, você sabe como eles agem, e assim somos nós. É certo que nos nossos dias, diante da evolução industrial, onde tudo é produzido em série, às vezes nós não conseguimos facilmente identificar as marcas daquele Criador. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, e quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós encontramos apenas no 4º mandamento, as marcas do Criador. E são 3 as marcas, as características que compõem esta marca. Nós encontramos aqui o nome do Criador, Deus. Nós encontramos o seu cargo como Criador, que acabei de falar. E nós encontramos inclusive o seu domínio, o universo. O único mandamento que traz as características do Criador é o sábado. E ele nos traz exatamente essas características de alguém que conhece a criatura, alguém que conhece a mim e a você. E por isso ele dá aquela instrução de que nós devemos ter o descanso, por exemplo. Aqui está uma das características da marca do sábado. Mas existem outras. Por exemplo, dentro do sábado nós encontramos 3 virtudes, 3 características que nos levam a compreender uma das profundas importâncias desse dia. Quando nós encontramos a ordenança no texto dizendo que Deus santificou o dia de sábado, ele traduz a ideia de salvação. Deus nos salvou ao nos santificar. Quando a Bíblia nos fala que o sábado foi abençoado, é como se fosse a graça de Deus sendo estendida a mim e a você. E quando a Bíblia nos diz do descanso do sábado, é como se Deus estivesse estendendo a mim e a você a sua paz. O descanso, a paz. Isso é uma das grandes marcas deste memorial da criação. Um memorial que faz com que a gente viva essa experiência que Deus nos convida a viver todas as semanas. E quando nós pensamos
no sábado como um memorial da criação, e que se repete a todas as semanas, ele traz uma outra verdade incrível também dentro desse dia. A verdade de que o sábado, ele é nivelador. Como nós podemos entender isso? Por que o sábado é considerado nivelador? Primeiro, ele é acessível a todos nós, a mim e a você. Não depende de alguém ser rico ou pobre, de alguém viver aqui no Brasil, ou quem sabe lá na China ou no Japão. Ele está acessível a todos nós, e Deus não nos cobra por isso. O sábado, ele é universal também. Todas as pessoas, ninguém consegue fugir deste memorial que Deus colocou dentro do tempo, porque todos nós vivemos no mesmo espaço e no mesmo tempo, por isso participamos juntos deste memorial, deste ambiente que é nivelador. E o sábado também, ele reflete a bondade de Deus por mim e por você, porque Ele nos oferece de forma gratuita esse dia, esse memorial da criação. Quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para este aspecto, para essa perspectiva da criação do Senhor, não há outro motivo no nosso coração, a não ser o de louvar, o de celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, por tudo aquilo que Ele fez diante deste memorial que marca o ato criativo do Senhor. É por isso que quando nós olhamos para a sociedade moderna, quem sabe para a ideia do evolucionismo, facilmente as pessoas tentam tirar de cena este memorial, que remete a um Criador, que remete a alguém que nos moldou, alguém que nos conhece, alguém que nos ama, e por isso nos fez dessa forma. E o sábado, ele traz exatamente essa ideia de um memorial da criação. Ele não foi instituído apenas para um povo, quem sabe para uma nação israelita, por exemplo, mas ele foi criado no Éden, antes mesmo do pecado entrar neste mundo, o que nos mostra a sua eternidade também neste aspecto do memorial. Muda por favor o slide. Vejam só esse pensamento aqui. No comentário bíblico adventista, ou no tratado de teologia adventista, nós encontramos essa reflexão dizendo assim: o sábado, como memorial do poder criador de Deus, designa-o como o que fez o céu e a terra. Daí o ser ele melhor, uma testemunha constante de sua existência e lembrança de sua grandeza, sua sabedoria e do seu amor. Vejam só as características deste Criador representado nessa expressão, mostrando para mim e para você a relevância de identificarmos o sábado como um memorial da criação. Quer ver uma outra perspectiva? Mude por favor. A segunda perspectiva que nós podemos encontrar a respeito do sábado está nesse conceito. O sábado nos traz a ideia de reconhecimento e da provisão divina, do reconhecimento do cuidado e da provisão que Deus tem por mim e por você. Em que aspectos nós podemos identificar isso? Como que a gente identifica o sábado como uma provisão divina? O sábado, como eu acabei de dizer, ele é o memorial da criação. E sendo o memorial da criação, ele traz a revelação de tudo aquilo que Deus fez para mim e para você. Em aspectos simples, quanto em aspectos profundos. Por exemplo, algo extremamente simples, mas profundo, como o dom da vida. Deus nos provisionou isso. Quando nós olhamos o aspecto do convívio social, a questão do suprimento que Deus nos mantém todos os dias, quando nós olhamos para os aspectos que nos fazem viver em comunidade, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, tantos aspectos que nós poderíamos olhar, tudo isso representa o cuidado, a criação que Deus tem por mim e por você. E quando a gente olha para a humanidade, facilmente o ser humano, de alguma forma, ele tem se afastado deste aspecto do conhecimento, ou da identificação deste Deus como um Deus mantenedor, como um Deus criador, como um Deus que nos provisiona estes aspectos da sua criação em nossa vida. Quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel, enquanto vivia o cativeiro babilônico, facilmente a gente percebe o distanciamento deles, não esse distanciamento social que nós estamos vivendo hoje, mas o distanciamento deles da lei do Senhor.
E gradativamente, à medida em que eles foram vivendo aquele período de cativeiro, eles foram se esquecendo deste memorial da criação, ou da providência que Deus tinha para com cada um deles. E eles passaram a acreditar que era por meio do seu trabalho, pelo esforço, quem sabe numa vida escrava, que eles ganhavam o seu sustento diário. E ali, durante o cativeiro, o povo de Israel abandonou muitas das verdades que Deus havia dito para eles desde o início daquela nação. E foi preciso, como nós conhecemos a história, Deus tirá-los do cativeiro, para que pudesse de novo colocar no coração e na mente deles as verdades profundas a respeito da sua lei. E quando a gente olha para isso, muda por favor o slide, nós vamos encontrar uma das grandes evidências da provisão de Deus diante deste momento da saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. A gente olha para essa história, e aqui eu fiz questão de colocar ali os textos da Bíblia, para que a gente pudesse identificar esta evidência claríssima de Deus no cuidado da providência que Ele tinha para com o povo de Israel. E o texto diz que desde Êxodo 16, no verso 1, até o livro de Josué, no capítulo 5, verso 10, se nós olharmos esse texto e contarmos o tempo que isso demorou, a gente identifica, pelos cálculos básicos aqui destes dois textos, que por aproximadamente 2.000 vezes, Deus demonstrou o seu cuidado e a sua providência através do maná. E de que forma isso aconteceu? Lembram? Deus, durante toda a semana, derramava o maná sobre a terra para que as pessoas pudessem se alimentar dele. Mas chegava na sexta-feira, eles deveriam coletar em dobro, porque no sábado, o memorial da criação, Deus não derramava o maná. Primeiro, Deus queria ensinar para eles a observância do sábado, mas especialmente, quando chegava no dia de sábado e eles não encontravam o maná ali, isso representava a demonstração de confiança que eles deveriam ter no Senhor, pela providência de que Ele os manteria, independente de ter ou não um maná naquele dia. Isso é algo impressionante para mim e para você. Por isso que em nossos dias, quando alguém é tentado a trabalhar, por exemplo, nas horas do sábado, isso demonstra claramente a desconfiança na providência e no cuidado de Deus por mim e por você. Às vezes o sentido de ganância, o sentido de cada vez querer mais, que o mundo hoje nos ensina, está totalmente em contradição a este aspecto da fidelidade que Deus quer nos ensinar a respeito do sábado. E o maná, ele é uma experiência que Deus incutiu na mente do povo de Israel, para colocar, através desta experiência, a observância genuína de como deveria ser o sábado, e de quão cuidadoso Deus é, com os aspectos, inclusive, da provisão de todos os aspectos que Ele quer nos conceder em nossa vida. Por isso, queridos, quando a gente olha para um aspecto como esse, não devemos ter medo diante das pressões que o mundo nos coloca na observância desse dia. Mas antes, devemos ser fiéis ao Senhor e observar o dia de repouso como sendo um dia em que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele proverá todos os meios para que sejamos sustentados, para que sejamos mantidos por Ele, independente das situações. E aqui então fica essa segunda perspectiva, o aspecto da providência de Deus ao nos cuidar como seus filhos. Mas eu quero lhe convidar para uma terceira perspectiva. Vamos ver essa terceira perspectiva. Como é que nós podemos entender então esse terceiro olhar em relação ao sábado? É um olhar que a gente já falou a respeito dele. Sutilmente nós já mencionamos o aspecto do descanso, o bem-estar. E quando a gente pensa no sábado como um bem-estar físico, um bem-estar moral e um bem-estar espiritual, ele também é relevante, este aspecto em nossa vida. Não é apenas como um memorial da criação lá no início, não é também um aspecto simplesmente do cuidado de Deus por nós, mas também representa um ambiente no tempo para que nós possamos ter o bem-estar. Por isso, amigos, não é pecado nós nos descansarmos nesse dia, não é pecado nós termos um tempo a sós com Deus para que as nossas forças possam ser revigoradas, para que a gente consiga refazer, quem sabe, algo que de alguma forma possa
quem sabe, estar demonstrando o esgotamento daquilo que durante uma semana intensa de atividades nós tivemos, mas chegando nas horas do sábado, nós podemos agora revigorar as nossas forças, renovar a nossa vida através desse bem-estar. E como é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Quando nós nos iludimos com os cálculos deste mundo, facilmente nós nos acostumamos com o aspecto da virada do dia à meia-noite, por exemplo. E isso claramente nós percebemos na virada do ano, quando as pessoas se concentram na meia-noite para que os fogos sejam ali queimados e de alguma forma a virada do ano aconteça. Mas biblicamente falando, nós sabemos que a virada do dia não se dá à meia-noite, mas ela se dá ao pôr do sol. É exatamente neste momento que começam as horas de qualquer dia, inclusive do sábado. E a Bíblia nos fala exatamente isso. Nós podemos olhar, por exemplo, textos que estão ali referenciando a respeito disso. O livro de Levíticos, por exemplo, no capítulo 5, fala a respeito disso. Em outros aspectos da Bíblia, a gente percebe, por exemplo, no capítulo de Gênesis, por exemplo, como a Bíblia diz que houve tarde e manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro dias, por exemplo, mostrando para mim e para você que a virada desse dia se dá pelo final da parte clara, quando começa a parte escura. E isso me mostra uma outra característica da providência de Deus, sabe? Sabe por quê? Porque o dia começa com o momento da noite, o momento do descanso, ou seja, primeiro Deus nos dá o descanso, para que depois Ele nos dê o dia, para que a gente possa trabalhar. Primeiro Ele nos provisiona a força, para que depois nós possamos usá-la. E aqui nós percebemos quão relevante é esse bem-estar que Deus nos oferece através das horas do sábado. Mas como é que nós podemos fazer isso? Nós precisamos nos desconectar das coisas do mundo, para que a gente possa viver de fato esse bem-estar. E hoje é muito difícil de nós fazermos isso, porque o trabalho, ele nos acompanha facilmente através de um dispositivo eletrônico. As portabilidades que temos hoje em dia, e o Naor, que trabalha com tecnologia, sabe muito bem disso. Nós podemos levar um computador para casa e o trabalho estar ali conosco, através dos nossos smartphones, por exemplo. A qualquer momento nós podemos ter acesso aos nossos e-mails, podemos ver uma notícia, podemos nos conectar com aquilo que suga a nossa força e a nossa energia. Quão difícil é nós buscarmos e alcançarmos esse bem-estar que Deus quer nos oferecer. Mas sabe, queridos, nós temos que nos voltar à fonte, ao texto de Levítico, de Êxodo 20, melhor, para que ali na fonte nós possamos compreender de fato qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e que ali nós possamos entender que Deus quer nos provisionar o bem-estar, Deus quer nos trazer este momento de lazer, esse momento de alegria, de confraternização com Ele, esse momento de comunhão, de celebração desse dia especial que Deus quer nos oferecer. Eu me lembro quando ainda criança, vivia no sítio, e eu trabalhava na roça com meus pais, com meu pai especialmente, e ao final do dia de sexta-feira, quando eu estava voltando para casa, ainda guardando os maquinários, os tratores e os equipamentos de alguma forma que a gente estava trabalhando na roça, e eu estava me aproximando de casa, eu me lembro como hoje, o cheiro de um pão gostoso que a minha mãe preparava, e ao chegar na porta de casa, a minha mãe já dizia: olha, tira o calçado, limpe os seus pés, as suas mãos ainda aí fora no tanque, para que você possa entrar em casa, porque ela já está limpa, já está pronta para a chegada do sábado. Era como que um marco especial dessa virada do dia, como que um momento diferente, onde a gente podia, naquele dia especial, fazer coisas diferentes também. E assim hoje nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, renovar essa alegria na nossa experiência de comunhão com Deus. E no dia de sábado, a gente pode, por exemplo, reservar um momento para estar em meio à natureza, para quem sabe nos afastarmos do tumulto deste mundo e buscarmos um momento de comunhão, de adoração com Deus, um momento, quem sabe, para que a gente possa fazer o bem a alguém e viver este bem-estar em todos os aspectos que Deus quer nos oferecer. Isso é algo esplêndido que Deus quer nos oferecer todos os dias. Mude, por favor, o slide, veja só essa citação que a gente pode entender daquilo que é relevante dentro do aspecto da fidelidade. Olha só o que diz assim, ó: a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser, o que diz o texto?
eles próprios devem ser santos, devem pela fé tornar-se praticante da justiça de Cristo. Aqui está o maior aspecto deste bem-estar que Deus quer nos oferecer, de a gente viver essa experiência de santidade que Ele nos oferece todos os dias. E o quarto aspecto que o sábado pode nos trazer, ele traz uma outra perspectiva que às vezes pode ser até de alguma forma conflitante com o pensamento que alguns de nós, ou que muitas pessoas dos nossos dias têm em mente a respeito do sábado. Mas o sábado, ele traz essa perspectiva da benevolência e da salvação. Como é que a gente pode enxergar este aspecto do sábado? Quando a gente se afasta das atividades seculares do nosso dia, quando a gente se afasta daquilo que de alguma forma toma a maior parte do nosso tempo, a gente percebe que nas horas do sábado existe um tempo maior à nossa disposição. Existe um tempo em que nós gastamos, por exemplo, para vir à casa do Senhor, como aqui estamos agora. Nós podemos, por exemplo, nas horas do sábado, dedicar um tempo para estudo da sua palavra, um momento de oração, para estarmos em meio à natureza, como eu mencionei agora há pouco, com a nossa família, por exemplo. Mas o sábado, ele traz também esta ideia de benevolência. E como é que a gente pode perceber isso? É só nós nos voltarmos à Bíblia e olharmos, por exemplo, os exemplos de Jesus. Quantos milagres Jesus realizou no sábado? Quanto bem-estar Ele trouxe para as pessoas que viviam no seu tempo? Será que isso não é um exemplo para mim e para você também? Quando a gente pode gastar parte do nosso tempo fazendo bem a alguém? Quer ver um exemplo muito simples que pode nos ajudar a perceber a relevância do apoio mútuo que nós podemos dar nas horas do sábado? Imagine você que alguém, quem sabe, está começando a caminhada cristã, quem sabe você seja um destes que recentemente decidiu pelos caminhos do Senhor e nessa hora de decisão acabou perdendo o seu trabalho. Quem sabe está vivendo momentos difíceis na sua experiência cristã. Nesta é uma hora importante que, como irmãos, nós podemos nos abraçar e apoiar este que, quem sabe, está recomeçando a sua caminhada com Deus, ou começando a sua caminhada com Ele. Quando a gente fala dessa benevolência que o sábado pode nos trazer, ele traz essa ideia. A ideia de que nas horas do sábado, não é para que nós nos escondamos totalmente deste mundo tumultuado e quem sabe nos tranquemos dentro do nosso quarto, da nossa casa e fiquemos ali isolados até que as horas do sábado se passem. Não é para este propósito que Deus pediu este dia sagrado. Mas o sábado, ele tem a ideia de atividade nas coisas espirituais, de fazer aquilo que seria da vontade de Deus de uma forma plena em nossa vida. E que quem sabe durante a semana, diante dos muitos afazeres, nós não conseguimos fazer. É por isso que este memorial serve também para nos lembrar que nós devemos fazer a diferença na vida de alguém. E sabe, queridos, quando eu fico pensando neste aspecto da benevolência, não há como nos esquecer daquilo que Mateus, no capítulo 25, descreve, por exemplo, o momento da ocasião da volta de Jesus. E neste texto, entre as muitas coisas que a Bíblia ali está falando sobre os aspectos da vinda de Cristo, a Bíblia nos fala de que neste tempo, nós não seremos julgados simplesmente por termos batido ponto na escola sabatina a cada sábado, mas a Bíblia nos diz que Jesus nos perguntará aquilo que nós teríamos feito aos nossos semelhantes. Quantas vezes nós fomos à prisão, que nós cuidamos de alguém, e o André que trabalha na Adra sabe muito bem disso, o quanto nós gastamos do nosso tempo fazendo bem a alguém. Este será um dos pontos do aspecto da demonstração da nossa vivência e da nossa genuína experiência na guarda do sábado. Vejam quantas perspectivas a gente pode encontrar nesse dia, não é mesmo? Primeiro, o memorial da criação. Segundo, o aspecto de que o sábado traz o cuidado, a manutenção de Deus em nossa vida. Terceiro, o sábado, ele não deixa de nos dar o bem-estar. Mas em quarto lugar, a gente está aprendendo que o sábado também traz o aspecto de ser bondosos, de sermos benevolentes com aqueles que estão ao nosso redor. São características lindas que a gente pode aprender a respeito desse dia de sábado.
Vejam só o exemplo de Cristo, olha só essa citação que eu acabei de falar aqui, nessa tradução no livro Beneficência Social, na página 170, falando a respeito de Cristo. Diz assim, ó: e chegando a Nazaré, num dia de sábado, o texto é claro ao dizer que foi nas horas do sábado, Jesus se levantou para ler. E o Espírito, ele lendo, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vejam só, claramente, este era um aspecto daquilo que Cristo fazia e que serve de profundo exemplo para todos nós nesse dia. Esta é uma das perspectivas que o sábado pode nos trazer. Mas a quinta e última perspectiva está nesse conceito que eu quero finalizar. Vejam só esse conceito: o sábado como sinal de obediência e fidelidade. Quem sabe esta seja a perspectiva mais complexa que podemos olhar a respeito das horas do sábado, ou das horas do dia sagrado do Senhor. Quando a gente olha para o aspecto do sábado, e a gente começa a perceber essa perspectiva de que o sábado traz o conceito de obediência, e que nós não podemos simplesmente seguir a nossa vontade e escolher qualquer dia da semana para guardar as horas do sábado, porque a Bíblia, no livro de Êxodo, aqui no capítulo 20, no verso 10, ela é muito clara a nos dizer que o 7º dia é o sábado. O texto é claro ao nos dizer, a Bíblia não nos diz que é no 6º dia, e nem tampouco no 1º dia, mas ela diz no verso 10, mas o 7º dia é o sábado. Sabe o que isso nos diz? Que eu não posso escolher o dia de adoração. Não cabe a mim definir isso, mas cabe a mim obedecer. E aqui está o aspecto do sábado, como um dia de obediência, como um dia de guarda, como um dia em que nós devemos demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Nós devemos demonstrar o quanto nós o amamos e quão dispostos estamos de seguir os seus passos. Há quem possa dizer que o sábado tenha sido abolido por Cristo. Alguns até dizem que foi através da sua morte. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós claramente percebemos que Cristo morreu na sexta-feira, antes das horas do sábado. E durante esse dia sagrado ele descansou. E a Bíblia diz que os seus filhos, os seus seguidores, os discípulos, eles também guardaram esse dia, nos mostrando que em momento algum Jesus aboliu esse dia sagrado. Por isso, cabe a todos nós essa observância, a guarda do dia do sábado como sendo este memorial da nossa fidelidade ao Senhor também. Muitas vezes nós nos deparamos com desafios na nossa vida. Às vezes nós nos encontramos diante de cenários que provam a nossa fé. Mas a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 5, verso 29, ela nos diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mostrando que a nossa fidelidade deve ser ao Senhor. A nossa obediência deve ser única e exclusiva a Ele. Eu não sei quantos de vocês, e eu acredito que aqui a maior parte, pelo que eu vejo daqui, são funcionários da divisão sul-americana e de alguma forma já presenciaram durante a semana as informações dos noticiários que acompanhamos sobre essas duas pessoas que estão sendo julgadas a respeito deste aspecto da obediência e da fidelidade. A professora Margarete e o professor, ou eu não lembro exatamente se ele é formado em letras, mas eu não sei se ele trabalha como professor, mas é o Geis Mário. São os dois personagens da história dessa semana noticiados pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do julgamento que eles estão passando. Eu não sei se vocês acompanharam a história, e quem sabe de uma forma sucinta eu possa mencionar que esta professora, a professora Margarete, ela passou num concurso público, começou a exercer a sua profissão, e por conta da guarda do sábado, ela acabou sendo exonerada do seu cargo. Ela era professora lá numa cidade de São Paulo, eu acabei me esquecendo o nome, é São José do Rio Preto, se eu não estiver enganado, uma das cidades onde ela trabalhou,
e acabou sendo exonerada no seu cargo por conta da observância do sábado. E o Geismário, de igual forma, ele passou também num concurso público, mas nem conseguiu assumir o seu posto, mesmo sendo aprovado em primeiro lugar. Ambos, algo em comum: obediência e fidelidade aos mandamentos do Senhor. Segundo a gente olha na legislação, eles já estão há praticamente 10 anos recorrendo na justiça esse direito que a eles é devido. Mas por obedecer ao Senhor, eles não abriram mão da sua fidelidade. Será que isso serve de exemplo para a gente hoje? Será que temos sido fiéis como a Margarete e o Geismário? Diz a história que Geismário teria que fazer apenas 10 minutos de atividade física, que era a última parte da prova, e isso no final do dia de sábado, para que ele pudesse então ser aprovado. E ele acabou entrando com um pedido de habeas corpus, conseguiu fazer a prova no domingo, mas não foi aprovado até hoje, ou melhor, não conseguiu tomar posse até hoje. Apenas 10 minutinhos. E às vezes a gente fica pensando: ah não, mas é tão simples obedecer ao Senhor. Ah, Deus vai me perdoar. Não há problema de eu avançar um pouquinho nas horas de sexta-feira, fazendo, quem sabe, alguma atividade, tomando conta de alguma coisa que, quem sabe, não seja assim tão relevante para a nossa experiência. Mas eu quero encerrar as minhas falas, ou a minha fala nesta manhã, nos levando a pensar exatamente nisso. Quão fiel nós temos sido em relação à observância desse dia? Será que nós temos reconhecido o sábado como um memorial da criação? Será que esse dia, de fato, como eu perguntei no início, tem feito diferença na nossa vida? Ou será que o sábado tem sido tão automático, está tão no piloto automático, que a gente nem mais dá a devida atenção que deveria dar a ele? Será que não está na hora de nós voltarmos a beber diretamente da fonte? Será que nós não estamos vivendo no tempo em que nós devemos nos voltar à palavra do Senhor? Sabe, queridos, entre todas essas experiências que a gente viu hoje, entre todas essas experiências que a gente acompanhou, por exemplo, esses 2 casos que eu acabei de mencionar aqui, que inclusive não foram julgados, mas a Bíblia nos assegura de que aos que honrarem, Deus disse: eu os honrarei. Essa é a promessa bíblica. Por isso, independente da pressão que o mundo lhe fizer, tenha em mente no seu coração que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e Ele o honrará diante dos desafios que possamos enfrentar. A gente sabe que nós estamos se aproximando do tempo final da história desse mundo, e chegará um momento em que esta será a grande marca entre aqueles que seguirão ao Senhor e aqueles que continuarão nos caminhos das trevas. Qual é a sua escolha? De que lado você está? Qual é a sua decisão hoje? Você está disposto a seguir os passos do Senhor? Você está disposto a seguir esses caminhos que Deus lhe pede todos os dias? Que esse seja o seu desejo, que essa seja a sua vontade, ao cantarmos juntos a música que vamos cantar agora, que fala exatamente do sábado, como sendo este memorial, que nos lembra o nosso Deus Criador. Vamos cantar juntos. Bom, vamos nos colocar de pé então, cantar juntos o hino 527. Gosto de cantar um hino ao sentir cercar-me o mal, ao vagar qual peregrino para o lar celestial. Mas real prazer no canto sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu
Senhor. Que prazer ouvir as vozes, coros mil angelicais, doces visas mais atrozes, logo não as sinto mais. Mas real prazer no canto, sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Ouço a voz da natureza a louvar o Criador, penso a sós com tal beleza, quanto é débil meu louvor. Mas real prazer no canto, hei de ter no ar de amor, ao louvar o Mestre Santo, grande Deus e Redentor. Assim como estamos, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por nos lembrar mais uma vez a respeito deste tão sagrado mandamento que fala a respeito da observância do sábado. Se em algum momento, Senhor, nós temos sido negligentes na obediência desse dia, se a nossa atenção não tenha sido dada a este momento sagrado que o Senhor reservou a todos nós, queira, Senhor, através da sua infinita graça, estender o seu perdão, renovar em nosso coração o desejo de continuar te servindo e dar-nos, Senhor, a firmeza necessária para que possamos viver esta fidelidade a Ti. Sabemos, Senhor, que estamos chegando nos dias finais da história deste mundo, onde, diante das muitas provas que passaremos, o sábado será o marco especial para nos caracterizar como seus seguidores. E por isso, Senhor, queremos nesta hora pedir que esta marca seja gravada em nossa mente e em nosso coração. Que possamos, Senhor, viver hoje, experimentarmos a cada dia este oásis que a eternidade tem nos reservado aqui, para que possamos sentir esta alegria. E assim, Senhor, quando chegarmos na eternidade, tenhamos já vivenciado essa experiência de semana após semana, adorarmos a Ti, possamos então agora na eternidade, viver para sempre contigo e assim poder Te louvar e Te adorar. Obrigado por essa esperança, obrigado por esta graça que nos alcança todos os dias. Nós pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça
permaneça.